Olá, estamos dando início a mais uma videoconferência promovida pelo CEFOR PUC Minas, dentro do projeto Museu e Escola. No dia de hoje, nós convidamos para fazer a nossa videoconferência a professora Júnia Salles Pereira, que vai tratar do tema Educadores de Museus e seus processos formativos. Este projeto Museu Escola é financiado pela Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas e é também uma parceria com o Laboratório de Estudos Museu e Educação da Faculdade de Educação de Minas Gerais. Para quem está nos assistindo ao vivo, pode mandar perguntas e observações pelo seguinte e-mail: videoconferencia@virtual.pucminas.br. Vou repetir: videoconferencia@virtual.pucminas.br. Júnior, vou fazer uma rápida apresentação do seu currículo, muito resumida. A Júnia é doutora em História pela UFMG, professora adjunta da Faculdade de Educação da mesma universidade e membro do LABEP, Laboratório de Estudos e Pesquisas e Ensino de História da Faculdade de Educação da UFMG. E também integra este grupo que é nosso parceiro, esse laboratório que é o nosso parceiro, Laboratório de Estudos Museu e Escola. E a Júnia foi coautora de um livro lançado pelo CEFOR em parceria com a Superintendência de Museus, chamado Escola Museu, Diálogos e Práticas. Então, como dissemos, o tema da Júnia é Educadores de Museus e seus processos formativos. Júnia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e esteja à vontade aí para a sua exposição. Eu que agradeço, Carla. Agradeço também ao CEFOR pelo convite, aos colegas do CEFOR, e falo de início da satisfação de estar aqui falando de um tema que é muito caro e que também é um tema muito desafiador, especialmente em razão do fato de que a bibliografia relativa à questão educativa no museu, na perspectiva do educador de museu, está ainda dispersa, não que seja rara, mas não está reunida e efetivamente não consolidou ainda um campo de estudos. Então, é um desafio estar aqui e, de princípio, eu gostaria de afirmar a respeito da provisoriedade do que eu trato, né, e do desafio de abarcar uma temática tão ampla numa conversa tão rápida. Eu organizei a nossa conversa em 3 momentos. No primeiro momento, eu vou tratar dos fundamentos da ação educativa, pensando um pouco o que é o museu e que trabalhos realiza o museu. Para isso, eu vou fazer alguns convites. No segundo momento, eu vou discorrer um pouco sobre as características da ação educativa e dos processos formativos que vivenciam os educadores de museus. Num terceiro momento, já finalizando, eu vou convocar os sujeitos que atuam nos museus a iniciar a aventura de conhecer, problematizar e discutir mais fortemente as teorias que dizem respeito à ação educativa e à educação de modo geral em ambientes não formais. Para começar nossa conversa, eu vou pedir licença ao espectador para ler o trecho de um livro que chama-se O Palácio da Memória, de Matteo Ricci. É um livro escrito por Jonathan Spence, que é professor da Universidade Yale
e que trata da biografia de um jesuíta italiano que no século XVI pretendeu ajudar os chineses a construir palácios de memória. Em 1596, Matteo Ricci ensinou os chineses a construir um palácio da memória. Disse-lhes que o tamanho do palácio dependia do tanto que quisessem recordar. A construção mais ambiciosa consistiria de muitas centenas de edifícios de todas as formas e dimensões. Quantas mais forem, melhor será, disse Ricci, embora acrescentasse que não era necessário construir imediatamente uma escala grandiosa. A pessoa podia criar palácios modestos ou construir estruturas menos dramáticas, tais como o recinto de um templo, o conjunto de gabinetes oficiais, um albergue público ou mesmo uma tenda de mercadores. Se a pessoa quisesse começar numa escala ainda menor, poderia montar um simples salão de entrada, um pavilhão ou um estúdio. E se quisesse um espaço íntimo, poderia usar apenas o canto de um pavilhão, um altar num templo ou até mesmo um objeto tão doméstico como um guarda-roupa ou um divã. Ao resumir esse sistema mnemônico, ele explicou que esses palácios, pavilhões e divãs eram estruturas mentais que se mantinham na cabeça da pessoa e não objetos sólidos a serem literalmente construídos com materiais reais. Essa é uma metáfora, me parece, do trabalho que realiza o museu, que é o trabalho de conservação dos registros de memória. O que comparece ao museu, portanto, não me parece ser só os indícios materiais com que se faz o patrimônio, mas a própria ideia do patrimônio, aquilo que é significativo nas estruturas mentais de uma sociedade e que é caro a essa sociedade e que informa os principais registros a partir dos quais essa sociedade quer ser lembrada. Jorge Luiz Borges escreveu em 1944 2 contos sobre a memória. Num deles há uma instituição chamada a Biblioteca de Babel. A Biblioteca de Babel é a metáfora da necessidade humana de conservar indícios de sua passagem. Nessa Biblioteca de Babel, Borges idealizou o comparecimento de todos os registros possíveis de uma sociedade. Curiosamente, no vestíbulo dessa biblioteca, ele colocou um espelho, ou seja, no portal de entrada da biblioteca, que a princípio teria a pretensão de conservar tudo e todos os registros humanos, ele colocou um espelho. Os homens, diz Borges, costumam inferir desse espelho que a biblioteca não é infinita. Se o fosse realmente, para que essa duplicação ilusória? Diz Borges que, diferentemente da leitura comum de que os espelhos reproduzem o real, ele prefere pensar que os espelhos propiciam sonhos e prometem o infinito. É com essa metáfora também que eu começo a pensar o que é o trabalho do museu. O museu, a princípio, teria pretensão de conservar indícios do real. Mas esses indícios do passado histórico ou da realidade mesma, eles não são superfícies totais, eles são espelhos. E ao espelho comparece não uma imagem exatamente
real ou idêntica, mas aquilo que vemos na imagem projetada de nós mesmos. Então, ao museu comparecem não só os objetos, mas a nossa forma de olhar e sentir esses objetos a partir de toda a trajetória que temos e construímos, não só a partir do próprio museu, mas de nossa inserção na cultura. Então, eu vou realizar aqui com vocês, eu vou fazer 6 convites. Esses convites são convites a pensar. São, na verdade, motes para entendermos que processos formativos vivenciam os educadores em museus. O primeiro convite é a pensar o museu como morada babélica. Babel é uma narrativa mítica que diz da pretensão humana de lançar uma ponte aos céus. Na verdade, da pretensão humana de abandonar a mortalidade e de alçar a imortalidade. Diz a narrativa que quando Deus descobriu que os homens tinham esse plano de abandono da mortalidade, ele teria pluralizado as línguas para impedir que o plano se concretizasse. Então nós, nessa narrativa mítica, nos tornamos humanos quando deixamos de falar a mesma língua. Então a humanidade nessa narrativa nasce da dispersão, da pluralidade, da capacidade de convivermos apesar de tão diferentes. Então é o rompimento com a homogeneidade humana que funda a nossa humanidade mesma. Em que medida essa narrativa babélica informa o que é o museu? Eu convido a pensar que numa morada babélica residem os paradoxos de salvaguarda e da irremediável perda que implica a própria vida. Ao museu comparecem não só os atos de salvaguarda, mas também os atos de esquecimento. Não seria possível haver museus sem esquecimento. Residem também a pretensão de homogeneidade implícita nos discursos sobre o passado e a dispersão de línguas com que se faz a própria vida social. No Palácio de Memória de Matteo Ricci, no vestíbulo, onde Borges colocaria um espelho, está colocado um ideograma que chama-se Vu, que é o ideograma da guerra. Matteo Ricci é um ideograma chinês da guerra. O que abre então o Palácio de Memória de Matteo Ricci é um ideograma que, partido ao meio por Matteo Ricci, está representando na parte inferior uma lança e na parte superior uma mão, ou seja, lançar e impedir, guerrear e impedir a morte. Então é o paradoxo mesmo da ação humana para a guerra e da ação humana contra a guerra, e nesse caso contra o esquecimento, é que compõe a metáfora da salvaguarda patrimonial no Palácio de Memória de Matteo Ricci. É essa, então, me parece, a natureza dos museus. Os museus se fundam desse conflito entre salvar e destruir, entre lembrar e esquecer, entre resistir e abandonar. Não seria possível realizar essa tensão numa instituição se ela não realizasse escolhas. E as escolhas são eminentemente fatais. Elas nos fazem tanto abandonar quanto acolher.
e diga-se abandonar e acolher na pluralidade mesma do humano. Hannah Arendt, estudando a condição humana, nos diz que são os homens, não o homem, que vivem na Terra e habitam o mundo. Então, se nós somos eminentemente plurais, não haveria de ser diferente no museu. O museu é, então, um lugar em que estão conviventes a vida e a morte, aquilo que não é mais e aquilo que pretende ser. E o museu é assim, morada, porque nele habitam objetos e habitam fundamentalmente todos os significados possíveis, digamos assim, que esses objetos já têm. Mas é também morada babélica, porque o museu recebe visitantes. E os visitantes constroem, elaboram suas próprias formas de recepção desses objetos. E, portanto, o museu não abriga tudo. Nesse sentido, ele é uma morada babélica. Ele vive da dispersão, ele depende de todos os outros significados que nele não existem a princípio. Ele é um lugar de convite, de evocação de outras possibilidades interpretativas que ele não abrigou ainda. O segundo convite que eu faço é a compreensão das narrativas históricas. Se nós concordamos que um museu histórico, um museu de arte e um museu de ciência, esses museus são fundamentalmente museus que tratam da história, não há como atuar no museu sem pensar a natureza constitutiva do pensar histórico, do viver histórico. Todo educador de museu precisa, primeiramente, pensar, refletir a respeito do que seja a história. Só para iniciar a nossa conversa, eu estou aí afirmando que a história não admite narrativas totais. A história é irremediavelmente uma narrativa arbitrada e incompleta. E porque ela é arbitrada, ela é escolha, tal como o museu também o é. O desafio maior, me parece, no caso da ação educativa, em conceber-se o trabalho no museu como trabalho aberto, no sentido de que nos diz Umberto Eco. Seus significados, ou seja, os significados da ação educativa no museu, permanecem em dúvida, seja porque eles são paradoxalmente compartilhados, seja também porque o educador de museus não pode prever nem todos os sentidos implicados no objeto museal, nem também todos os sentidos produzidos pelos visitantes que ele recebe. O terceiro convite que faço é a pensar o museu como ambiente de trabalho com a memória. Mas para fazer isso, eu vou lançar 3 provocações. O que é a memória, afinal? Ela é evocação pura do passado? Um resgate? Ela é evocação somente onírica deste passado? Então ela é memória-sonho? O trabalho de memória é, então, um reviver ou um refazer? Estou aí afirmando que a memória não reconstrói o tempo, não o anula tampouco. Ao fazer cair a barreira que separa o presente do passado, a memória lança uma ponte entre o mundo dos vivos e o seu rastro, ao qual retorna tudo o que deixou a luz do sol. Pela memória realiza-se uma evocação, o apelo dos vivos, ainda à luz do dia, por um momento de defunto. Passado deste modo, não é o antecedente do presente, ele é a sua fonte. Nesse sentido de que trato, então, a memória
ela não possibilita um resgate absoluto do passado acontecido, mas um trabalho sobre o passado, um trabalho de lembrança sobre o passado. O que faz o educador do museu, portanto, é lidar com um saber sobre o passado, mas, sobretudo, com um fazer sobre o passado. Um fazer no sentido de que nos diz Michel de Certeau. Um fazer que é arte, que é pleno de significados para quem o faz e que é eminentemente formativo. Nesse sentido, quem faz no museu, ou seja, o educador que faz no museu um trabalho de memória, ele também se faz como um sujeito de memória. Então, ele não é um transmissor puro e simples de uma memória herdada. Ele é, ao mesmo tempo, herdeiro e herança. Ele é, ao mesmo tempo, presente e todas as questões que esse presente lança ao seu passado e ao passado de sua comunidade. Então, a memória de que trata o museu não é o registro de uma história fixa e pronta de um passado estático. E se eu estou concebendo esses conceitos, digamos assim, de museu de memória e de educação, como fluidos, como constitutivos ao mesmo tempo em que o fazer se faz, eu lanço então o quarto convite, a pensar os objetos museais não como testemunhos plenos do passado, mas como artefatos, ou seja, aquilo que é feito, né, como artefatos diaspóricos. São objetos construídos nas viagens em que esses objetos fazem. O museu é, então, um lugar de exílio dos objetos. O que o museu promove não é um regresso do objeto ao que lhe é próprio, a uma verdade original ou a uma verdade total. Mas o que o museu faz é criar, através de questões-problema à memória social, uma nova forma de hospitalidade para os objetos. Um novo universo relacional, em um novo tempo e espaço, enlaçados por novos usos que deles fazem todos os sujeitos. Essa viagem, então, que faz um objeto museal, ela constitui o objeto como um sujeito. O objeto não é, portanto, uma superfície plena e somente. Ele é uma superfície plural e aberta, capaz de provocar sentidos que são às vezes intrínsecos aos próprios objetos, mas também capaz de invocar, de evocar novos sentidos não previstos na sua própria materialidade e que estão registrados, digamos assim, ou que foram construídos pelo sujeito que vê o objeto, que olha para esse objeto, que sente o objeto, mas que, sobretudo, se constrói como sujeito na relação com esse objeto. O quinto convite que eu faço é a compreensão dos visitantes dos museus como sujeitos andarilhos. Com quantos percursos se faz um museu? Com que vadiagens se realiza uma visita? Quais os desafios implicados no exercício de aprendizagem do olhar ao caminhar? O visitante do museu não é um visitante de uma sala de visitas. Essa morada babélica, então, não convida a sentar no sofá. Ela convida a um percurso. E é um percurso que requer deslocamentos. Então, é um visitante que não será somente acolhido, ele será provocado. Ele é um visitante que será, no mínimo, convocado a deslocar-se.
a andar, a percorrer, a trilhar. Portanto, os ambientes do museu não são ilhas, eles são encruzilhadas. Nesses ambientes, os sujeitos se encontram, trocam ideias, trocam percepções, eles se inquietam, se encantam ou simplesmente caminham. Só que esse caminhar, ele é mediado por um acervo ricamente estruturado. Pelo menos deveria ser. E se é assim que ocorre, o visitante de museu, ele é um andarilho, mas ele é também um sujeito de busca. Nós não caminhamos sem direção no museu. E mesmo quando o fazemos, nós descobrimos novos percursos. Construímos, ao caminhar, novas trilhas. Às vezes, não muito descritas ou previstas por quem organizou o museu. Então, a mediação de que eu estou tratando não diz respeito somente às formas mediacionais implícitas ou implicadas nos objetos, mas às formas mediacionais que são criadas nos usos do museu, nos usos que fazem os educadores de museus, os educadores de escolas e os visitantes, nesse caso aqui, preferencialmente os visitantes escolares. O sexto e último convite é a pensar a ação educativa como prática de aprendizagem da cultura. E aqui eu tomo emprestado da professora Ana Gomes, que já nomeou a prática educativa dessa forma. A ação educativa num ambiente ricamente estruturado pode ser capaz de enlaçar objetos culturais concebidos como indícios e ao mesmo tempo como artefatos e suas já implicadas intencionalidades. Enlaçar então esses objetos e sujeitos num determinado tempo e lugar. Mas não custa interrogar-se: quem no museu é objeto e quem é sujeito? A ação educativa de que eu falo, portanto, implica pensarmos que toda aprendizagem é processo. A aprendizagem, ela não pode ser concebida como momento estanque ou como processo direto, mas é um processo multireferenciado. No caso dos museus, mediado tanto pelos objetos, pelas formas de organização do acervo, pelas propostas que o museu coloca, pelas questões-problema que o museu já tem, mas também mediadas pelas questões que os próprios educadores se colocam ao realizar cada visita. Passo então à segunda parte dessa nossa conversa, em que eu tento me interrogar um pouco a respeito do que qualifica a ação educativa em museus. O que a caracteriza? No sentido de que eu trato aqui, o que caracteriza a ação educativa é o trabalho com a memória e a natureza mediacional desta ação. Pensando um pouco nas dimensões desses processos formativos, eu parto então para a caracterização do que eu estou chamando aqui de ação, no caso da ação humana. Eu estou tratando da ação humana como aquela que se constitui no convívio social. Quer dizer que o homem, nesse sentido, se constitui humano nas interações que ele estabelece, concebendo a ação humana como uma ação capaz de produzir significados. No caso de Hannah Arendt, no sentido de Hannah Arendt, toda ação humana é aquela que é capaz de promover transformações, fundamentalmente naquele que a promove. Então, é uma ação que pode, né, tem uma capacidade de transformar o mundo,
mas que é fundamentalmente uma ação transformadora para quem a realiza. A ação humana ocorre por meio da interação. Os sujeitos temperam suas ações com características únicas, mas o fazem em um sistema relacional. O museu, nesse sentido aqui, é um ambiente relacional. Os visitantes, os objetos, as questões problema, os educadores, os espaços vazios, os silenciamentos, todas as convocações que o museu faz compõem um quadro relacional multirreferenciado. O museu, como ambiente, morada de objetos, de indícios testemunhais, ele é um ambiente fundamentalmente mediador de significados vários. Então, não dá para conceber a ação humana nesse ambiente como uma ação direta ou uma ação descrita, plenamente descritível, mas como uma ação, por vezes, imprevisível. Toda ação humana carrega uma carga de imprevisibilidade. E neste caso aqui, também é formativa. Toda ação no museu deveria ser formativa. Se nós concebemos que não há narrativas totais em história e que os significados do trabalho no museu estão em aberto, então não há como supor que toda a ação educativa no museu já está descrita de antemão. Ela se faz no contato com os públicos e nas formas imprevisíveis de recepção que as propostas do museu têm para com esses públicos. Nesse sentido, a narrativa histórica que está no museu, ela se realiza, não plenamente, mas ela se realiza no diálogo dessas propostas com os diferentes públicos. Portanto, não dá para conceber uma ação educativa no museu sem pensar nos desafios da recepção. A ação educativa no museu requer uma compreensão de todas as dimensões que a recepção de públicos traz para os educadores. Sobre a recepção em museus, muito já se falou no que toca à capacidade, à potencialidade que os próprios objetos têm de provocar mediações. Mas pouco se falou da capacidade que a ambiência que reúne objetos, cenários, educadores e visitantes em geral, mas sobretudo visitantes escolares, produz em termos de potencialidade mediadora. O que a ambiência do museu requer do educador? Nesse sentido, eu estou afirmando que muito mais do que uma narrativa pronta, definida, acabada, decorada, memorizada, o museu requer que o educador, primeiramente, se interrogue a respeito da sua ação. Se interrogue a respeito dos desafios de deslocar-se no museu produzindo significados. Requer que o educador construa uma relação empática com seus públicos. E empatia implica, primeiramente, ser capaz de olhar o museu com olhos de quem nunca viu o museu. Chegar ao mundo e vê-lo pela primeira vez. É isso que acontece com as crianças quando elas visitam os museus. As crianças não sabem, geralmente, que ambiente é aquele. Elas precisam aprender a usar o museu. Mas o primeiro passo desse uso é aprender o que é o museu. Que instituição é essa? A que veio o museu nessa sociedade
que é plena de esquecimento. Uma sociedade fugaz, veloz, cheia de narrativas, de uma memória que deve ser soterrada. Então, o que faz o educador no museu? A primeira ação que faz o educador no museu é o da acolhida. Mas é o da acolhida para o uso. Uma acolhida que dá oportunidade, que cria essa ambiência para um uso do museu como instituição de cultura e como instituição de herança de uma determinada sociedade. Esse sistema relacional, então, ele me parece ser implicado pela dimensão formativa que comparece ao próprio fazer do educador. Ao realizar todas as acolhidas e ao proporcionar uma rede de significados, uma rede capaz de produzir outros significados que não aqueles implícitos no próprio museu, o educador ele pode se surpreender com outros sentidos ocultos naquelas propostas que o museu faz. E aí, então, o educador pode eminentemente aprender pelo fazer. As interações, então, elas são o resultado, né, das experiências vividas pelo educador no museu. A cognição, o simbólico, a vontade, a estética e a imaginação são aquisições relacionais. Que conexões evoca o museu através de sua ação? O que é, então, um profissional de museus? Ele é um sujeito de linguagem, ele é um sujeito de memória e ele é um sujeito de mediação. Compreendendo linguagem aqui, tanto como ato enunciativo da fala, quanto gesto, como também enquanto momento silencioso. Nós humanos somos capazes de falar em silêncio. E o silêncio no museu, em alguma medida, também é linguagem. O educador de museus precisa cultivar também o silêncio, e não somente a fala. Há propostas em museus que exigem essa sensibilidade, exigem que proporcionemos um momento de fruição, que proporcionemos o escutar, o falar do outro, o deslocamento silencioso, a admiração, um momento de respiração diante de uma peça, diante de uma proposta. Um sujeito de linguagem, portanto, sensível àquilo que o visitante requer em determinado momento, sabendo que os públicos se comportam de diferentes maneiras. Cada público tem suas peculiaridades. Um sujeito idoso não se comporta no museu como um sujeito criança, até pode se comportar, mas ele tem toda a bagagem de sua experiência. E sua visita é evocada por essa bagagem experiencial. Não há como ignorar isso. Então, como sujeito de linguagem, o educador de museus precisa pensar nessas peculiaridades dos públicos e também na natureza do seu fazer mediacional. O profissional de museus é também um sujeito de memória, mas não de uma memória tida de forma congelada, estática, ou a ser transmitida totalmente pelo museu, mas de memória, de uma compreensão da memória como ação, ao mesmo tempo salvacionista, mas seletiva. Toda sociedade precisa selecionar. Ela
irremediavelmente terá que selecionar o que salvar para a posteridade. E também, a terceira dimensão, um sujeito de mediação. É um sujeito que convoca o visitante a aquele deslocamento, a rede de significados que não está dada de suposto, ela só está iniciada. Portanto, os significados de que falo no museu não estão dados, eles estão por fazer. Então, este fazer do museu, ele está em construção. O projeto educativo do museu é, então, necessariamente um projeto de formação profissional em serviço, especialmente se o museu se compreende como ambiente de andarilhagens, um ambiente educador, um ambiente de percursos, às vezes labirínticos, às vezes lineares, mas não um ambiente de pouso. Um projeto de compreensão da sociedade em que se insere, nesse sentido, o educador de museus, o projeto educativo do museu, então, requer um projeto de compreensão da sociedade. E, nesse sentido, eu estou afirmando que o educador de museus é eminentemente um agente cultural. Ele não é um transmissor da cultura, ele é um agente da cultura. Ele, ao mesmo tempo, comunica narrativas, transmite conhecimentos, mas o que ele faz não é só isso, não é reduzido a isso e tampouco é explicado por essa atitude transmissiva. O que o educador de museus faz é transformar a cultura em processo. O projeto educativo do museu requer também um projeto vinculado à formação humana na aprendizagem da cultura. E aqui um compromisso com as escolas. Nesse caso, comparecem tanto eternidade quanto efemeridade. Tanto o passado quanto o presente, como também o futuro. Não como linearidades postas, mas de maneira enlaçadas. O trabalho do museu exige teorias, portanto, da cultura como aprendizagem, da memória como fazer ao mesmo tempo onírico e socialmente dado, mas construído em processo, da linguagem como suposto de alteridade, nossa morada babélica. Então, a linguagem não é concebida como suposto de uniformidade, da recepção em sua dispersão e da recepção de públicos, que eu estou tratando aqui, e da mediação em sua dimensão relacional. O que concluo disso é que o ambiente do museu é fundamentalmente educador, sobretudo para quem nele atua. Ao compreender o trabalho como ato formador, afirmamos o valor fundamental de uma prática educativa reflexiva e autocrítica. Por que compartilhada? Mas, sobretudo, sensível à pluralidade e às potencialidades do humano que comparecem ao museu, através dos objetos, através